A poltrona escura, o que é, né? Primeiro, o que é uma poltrona e por que escura? Uma poltrona é um objeto, mas uma poltrona não é somente um objeto. Uma poltrona tem um valor afetivo muito grande. Nas nossas casas, ou nas casas mais antigas, existe a poltrona de uma pessoa. A poltrona de alguém que você reconhece cada vez que olha naquela poltrona, você vê a pessoa. Então a poltrona não é mais um objeto, ela é uma extensão de alguém. Então uma poltrona, sendo uma extensão de alguém, é como se ela te repreendesse, é como se ela te desse conselhos, é como se ela te fizesse cobranças, aplausos, se divertisse com você, é como se ela te chamasse para te dar carinho. Uma poltrona é muito mais do que um objeto, então. Por que escura? Porque, no caso, o espetáculo é composto de 3 novelas. As 3 têm como características uma fundamental que as une. Todas têm uma poltrona como objeto e todas têm um humor muito particular, um humor cáustico, um humor corrosivo, um humor que não tem piedade da tua pele. Então é um humor escuro. Então a poltrona, no caso, é escura. Isto. Agora, quais são as 3 histórias? A primeira, dura, conta de uma forma com um certo sorriso de fazer o quê, não é? A história de um pai ou de um filho que conta um pai que ficou viúvo e não tem mais espaço na casa. No primeiro momento você pode achar, nossa, que pesado, triste, mas não é, porque quando uma pessoa olha uma situação dessa e fala, gente, e agora? O que eu faço com o que ficou? Eu, nessa casa, com esse filho que tem a vida dele para viver e a minha que já acabou com a morte da outra pessoa que vivia comigo. Como é que eu faço? Como é que vai ser feito da minha cama, da minha casa? Para onde eu vou parar? Não tem mais lugar. As pessoas têm que ocupar a casa. É natural. É um ciclo de vida que tem que se completar. E ele fala disso e o filho fala disso. O filho não entende, a mulher do filho não entende, as pessoas na rua não entendem, ele não entende, e fica essa situação como se ele fosse uma poltrona que precisa ser deslocada de um lugar para o outro porque está atrapalhando, não é? O espaço, bota no quintal, no quartinho de fundo, para não incomodar muito. Não é porque está tratando mal, é porque a vida tem que seguir, sabe? É assim, convive-se, mas sabendo que pouco a pouco ele está indo um pouco para o cantinho. Isso é a primeira. Então, na primeira você vê o ser humano indo pouco a pouco, deixando de ser o centro da situação e indo um pouco para o quartinho dos fundos. Mas isso é natural. A segunda, cruelmente natural. A segunda, também cruel, conta a história de um advogado muito bem sucedido. Um grande advogado, competente, muitos clientes que confiam a ele a vida, a honra, a liberdade, tudo. Não tem paz, trabalha feito um cachorro. E um dia, cansado, voltando para casa num trem, atento a tanto trabalho, de repente ele olha para fora e acontece alguma coisa entre ele, o lugar e o trem, aquilo tudo, que ele começa a se enxergar. Não aquilo que ele é, mas aquilo que ele poderia ser. E aí ele começa uma reflexão. Como assim? Eu não vivo a minha vida, né? Eu vivo a vida que eu me vejo condenado a viver, sabe? Mulher, filhos, trabalho, clientes, sabe? Crianças e mulher, e casa, e trabalho, e clientes, e mulher, e casa. Não tem parênteses, não tem pausa para si.
Então ele começa a se desafogar. Alguma coisa ele precisa desafogar, ele precisa tirar essa angústia em alguma situação. Em casa tem uma cadelinha. Aquela cadelinha que até ela olha para ele com um olhar dizendo, vai trabalhar, que é a única coisa que você tem que fazer. Ele falou, é nessa que eu preciso me vingar. Então ele começa não a tratá-la mal, não a fazer nada que seja violento ou indigno com aquele pobre animal velho, já sabe, um pouco banguela, mas a brincar com aquele cachorro, diferente de como os filhos brincam com o cachorro. Uma cadelinha. Trancado no escritório, ele se desafoga do mundo e depois ele volta a vestir o personagem que ele é para os outros. O advogado eficiente, o pai enérgico. Já a terceira, talvez a mais metafísica de todos, ela é quase uma sequência das duas, porque na primeira tem esse desajuste estranho e absurdo, na segunda um outro desajuste estranho e absurdo. Isso gera uma situação onde um camarada não aguenta mais, sabe, essas situações que você tem que viver e que nada dá certo e as pessoas o irritam, até que ele diz, ai, a vida, bastaria um sopro para levá-la embora. Junta o polegar e o indicador da mão direita, sopra. Eis que aquela pessoa que estava na sua frente cai, enrijece o rosto e ele começa a achar que não é normal, que não pode ser culpa dele. Imagina, foi uma coincidência. Aí ele começa a brincar escondido de soprar, e cai o segundo, cai o terceiro, cai o quarto. Ele começa a perceber que ele pode ficar livre dessa coisa, que é a angústia desse monte de gente que tem no mundo, que lhe enche um pouco a paciência. Então é um camarada desajustado que não encontra um modo de dialogar e entender-se com o mundo, então ele começa a acabar com tudo, até que não resta alternativa senão juntar o polegar e o indicador da mão direita no espelho e assoprar a sua imagem. E acabar consigo, com essa imagem. E ele passa a ser o ar que nós respiramos. Então nós nos alimentamos desse ar que sopramos e que pode trazer o fim de tudo. A Poltrona Escura, então, é um trabalho sobre novelas com humor cruel, divertidamente duro, sobre essa nossa condição de homem, de desentendimento consigo em relação aos outros e em relação a si.